Olá! Com este vídeo, damos início a um estudo dos Evangelhos de Jesus, iniciando por Mateus. Para encaminhar a análise de alguns elementos do Evangelho segundo Mateus, utilizarei a frase Reino dos Céus. Farei comentários em torno do Reino dos Céus, segundo a circunstância em que esta frase aparece nos textos. Damos início, então, com Mateus capítulo 3, onde está no versículo 2 a frase Reino dos Céus. Eu vou fazer uma leitura do capítulo para que a gente possa compreender o contexto onde esta frase foi proferida. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por que é interessante ver tudo isso aqui? E quando João Batista dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ele se referia ao início do ministério de Jesus, que se inicia, então, com a sua apresentação a João, onde ele é batizado. E a partir daí desenrola-se todo o período em que Jesus dita, ensina, divulga
o seu evangelho. Quando ele diz arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, é exatamente com as lições que Jesus haveria de começar a divulgar a partir deste momento, é que estaria então o esclarecimento necessário ao povo e a toda a humanidade terrestre a respeito da conquista do reino dos céus. Reino dos céus este, que é a conquista interior do espírito sobre a matéria. Quando então estava ali o predomínio da matéria sobre o espírito, por isso ele dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos das obras provenientes dos desejos, dos apegos, dos ódios, das malícias, do orgulho, da vaidade. Arrepender-se e reformar-se a partir dos ensinos do Evangelho de Jesus, que teria o seu início a partir daquele momento. Não podemos esquecer que João Batista era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus, mas eles se conheciam desde criança e sabiam quem eles eram. Por isso que João faz esta frase. Ele sabia que Jesus iniciaria seu ministério a partir daquele momento. Ele não sabia a hora que Jesus chegaria, mas sabia que chegaria e daria início à propagação dos seus ensinos. Então ele fala: arrependei-vos. Agora fixai-vos, como se pode dizer, no Evangelho de Jesus, porque este vos conduzirá ao reino dos céus, que é a conquista da supremacia do Espírito sobre a matéria, das virtudes divinas que estão em germe em nosso íntimo, mas superados pelas articulações, pelos arrastamentos do ego, dos instintos, todas essas coisas que impedem-nos de acessar o reino dos céus que está dentro de nós. Faz parte de nossa estrutura. E nós vamos lentamente desbravando, colocando então em nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas palavras. O reino dos céus é tudo aquilo que advém de divino do ponto de vista espiritual, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a si mesmo, nas suas mais ampla variedade de situações. Nós podemos ver que Jesus foi batizado por João. É como se ele, a partir de João, diz assim: agora é comigo. E ele, então, é ali manifestado como Filho de Deus. E já inicia, desde João Batista, não é? Os conflitos com os fariseus e com os saduceus, porque João conhecia muito bem a malícia deles. E este embate prosseguiria com Jesus, como nós sabemos, né? Em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento. Água não é alguma coisa, você tem que utilizar o seu cérebro, o seu entendimento, o seu raciocínio para deixar de fazer as coisas erradas, porque João divulgava os ensinos de Moisés e dos profetas. Ali estão os ensinos. E todos sabiam ali quais eram, porque João explicava isso nos seus ensinamentos. Então, sabendo o que deve fazer, faça. Arrependa-se daquilo que você está fazendo, deixe de fazer. Então, eu batizo com água. Agora, quando vem Jesus com o seu evangelho,
batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é justamente o despertar da manifestação do Espírito que nós somos, vencendo as barreiras da matéria, fazendo com que nós venhamos a viver segundo o Espírito. E também dar início à manifestação mediúnica dos espíritos superiores que se uniriam aos encarnados para poderem desenvolver, divulgar através de palavras, de atos, o Evangelho, os ensinos de Jesus. E com fogo, porque a partir daí a consciência, compreendendo o que é o reino dos céus e o reino do mundo, pegaria pesado. Eu sei, se eu não fizer, a partir dos ensinos de Jesus, eu terei a minha consciência como um fogo que nunca se apaga. Então nós iniciamos com esta ideia do reino dos céus já com João Batista. Então, ele nos exorta a nos arrepender dos erros que temos praticado, relativos a egoísmo, orgulho, vaidade, apegos, perseguições, ódios, todo tipo de malfeitos que a gente tem feito até agora, sem que não venhamos a entender que aquilo não convém. É preciso nos arrepender disto para dar início à conquista do reino dos céus dentro de nós. No próximo vídeo, prosseguiremos dentro dessa linha, encontrando novas circunstâncias onde o reino dos céus é apresentado nos discursos de Jesus. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.